Desde 2015, 20% das vagas nos concursos para tribunais estão reservadas para negros. O Conselho Nacional de Justiça recomendou subir para 30%. Hoje, 18% dos magistrados são pretos ou pardos. De lá para cá, essas metas foram alcançadas? Houve mudanças? A desigualdade racial nos tribunais brasileiros é o principal tema de hoje do Pensamento Jurídico, numa produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. E para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com o juiz do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, Fábio Francisco Esteves. Ele também é juiz auxiliar do gabinete do ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal e foi presidente da Associação dos Magistrados do Distrito Federal e Territórios. É também professor de Direito Constitucional e Direito Administrativo em pós-graduação do Instituto de Direito Público. Doutor Fábio, obrigado por nos receber, nos atender aqui. É um prazer falar com o senhor aqui. Eu que agradeço e parabenizo o programa pela chamada desse tema, um tema muito importante para o momento no âmbito do Poder Judiciário. E necessário, inclusive. Bom, e a você que nos acompanha, a favor, inscrever-se no canal da AMAGES no YouTube, enviar suas sugestões e comentários, serão muito bem-vindos, ou então pelo e-mail pensamento@amages.com.br. Doutor Fábio, qual que é o tamanho da desigualdade racial no judiciário? É semelhante ao que se passa na sociedade? É um tamanho talvez um pouco mais acentuado, né? Se a gente tem, por exemplo, uma sociedade que sua população, 56% dela se autodeclara preta ou parda, e no âmbito do Poder Judiciário nós temos em torno de 18%, e é preciso destacar que esse número de 18% tem sido atualizado, tem sido investigado, e ele deve cair para 12,1%. A desigualdade racial, ela acentua de uma maneira muito desproporcional no âmbito do Poder Judiciário, né? Porque se a gente observar, ainda há outras instituições com números um pouco mais favoráveis do que os nossos, embora temos também, dentro do sistema de justiça, instituições que sequer levantam os números para que o constrangimento talvez não seja tão grave, mas no âmbito do sistema de justiça como um todo, estes números são, de fato, bastante assustadores. E quais são os obstáculos que o senhor apontaria para essa situação, para essa diferença? Nós temos uma série de razões, né? Nós temos, primeiro, uma condição bastante problemática desde o acesso à educação e, posteriormente, o acesso ao ensino superior, no curso de direito propriamente dito. E aí, embora nós tenhamos, desde o ano 2010, ações afirmativas nesse sentido, a chegada aos concursos da magistratura ainda possui muitos entraves, né? Passar pelo curso de direito, que é o que tem acontecido agora, pelas pessoas negras passarem pelo curso de direito ainda não significa necessariamente acessar o concurso da magistratura, que é um concurso difícil, um concurso caro, e que tem um formato que ainda não permite a acessibilidade pelas pessoas pretas e pardas, né? Então nós temos aí uma trajetória bem acidentada de obstáculos. Cotas, ou seja, cotas não bastam, né? Como é que ficam aquelas fases, digamos, mais subjetivas dos concursos? Pois é, nós temos aí neste cenário das ações afirmativas um avanço importante desde 2015 pelo Conselho Nacional de Justiça, mas para o concurso da magistratura nós tivemos recente aperfeiçoamento. Por quê? Porque nesse período de 7 anos, né, 2015 a 2022, a gente não conseguiu alcançar quase que nada de substancial em termos de execução dessa ação afirmativa. Um dos motivos foi a cláusula de barreira, ou seja, tínhamos a reserva de vagas, ou seja, tinha a reserva na verdade nem é vagas, mas nós tínhamos uma reserva para candidatos negros apenas na primeira fase do concurso. Depois, os candidatos entravam no mesmo nível de corte, na mesma nota de corte que os outros candidatos. Então, nós temos concursos, por exemplo, que em pese tem a reserva de 10, 15 vagas, termine com a aprovação de um ou dois candidatos, né? Então, a resolução 457 de 2022 do CNJ aperfeiçoou o sistema, dizendo que não poderemos ter essa cláusula de barreira com nota de corte similar à dos candidatos da ampla concorrência.
E o que o senhor acha, na experiência do senhor, que pode ser feito para ampliar o acesso das pessoas negras ao judiciário, ao setor público? Algo que nós também precisamos observar no cenário é o modelo de provas. Nós temos um modelo que é um modelo seriado. Portanto, nós temos uma primeira fase que é objetiva e depois nós temos as provas discursivas. Para esse modelo de prova objetiva que nós temos hoje no concurso da magistratura, ele é um modelo que dificulta a vida das pessoas que não têm condição, por exemplo, de se debruçar sobre materiais e decorar códigos e decorar informações para essa primeira prova, né? O perfil de candidatos pretos e pardos não está ao encontro, não vai ao encontro desse modelo de prova. Portanto, nós temos aí essa essa outra barreira, digamos assim, para esses candidatos, né? Sem contar, como eu já disse, o aspecto financeiro, o aspecto da formação na graduação, a ausência de recursos para cursos preparatórios, para cursos que demandem é, volumes de dinheiro, ou então até mesmo contratações daquilo que nós chamamos hoje de mentorias e outras ferramentas que essa população não possui. As condições socioeconômicas dessa população, né? Agora, doutor Fábio, sobre o modelo ainda de acesso ao judiciário, as bancas examinadoras desses concursos, né? Existem ali juízes negros? Nós hoje, a gente, é preciso registrar aqui que nós, enquanto coletivo de juízes negros, que teve representante no Conselho Nacional de Justiça, num GT de trabalho especificamente para discutir a questão do acesso à magistratura, focou na questão das bancas, né? Embora nós não tenhamos números oficiais, mas nós sabemos que a ausência de pessoas pretas e pardas nas bancas é algo bastante presente. Nós não temos juízes e juízes negros participando de bancas de concurso. Aliás, não há notícia de termos tido um juiz ou uma juíza participando dessas bancas. E isso é um fator muito, muito preponderante no momento em que nós estamos, especialmente, trabalhando com a prova oral. Agora, o senhor falou em juízes negros, juízes negras, né? Se o acesso é difícil, para a juíza negra, então, é mais difícil. Muito. Hoje é bem possível que nós não encontremos no Brasil inteiro 50 juízas de cor preta, né? Nós temos juízas pardas, mas de cor preta nós não chegaremos a esse número. Só para enfatizar, até o censo de 2015, né, nós não contávamos as juízas pretas e nem pardas. Nós começamos a contagem no censo de 2018. Doutor Fábio, os magistrados têm cursos sobre questões raciais nos tribunais? Nos tribunais, nós ainda temos alguns que não possuem, né? Depois que o Enajum foi criado e demandou junto ao CNJ um trabalho nesse sentido, com a criação do GT, a Escola Nacional de Formação ela passou não só a ter, não só a ter na sua grade o tema de questões raciais, como passou também a ter professores e professoras negros. Então, hoje o corpo docente da Escola Nacional de Formação de Magistrado é formado por professores, juízes, juízes negros. Mas no âmbito das escolas judiciárias dos tribunais, nós ainda temos algumas pontuais ações nesse sentido. Eu já participei de várias ações nas escolas judiciárias dos tribunais estaduais, federais e também tribunais do trabalho. Mas não existe ainda dentro daquela grade uma formação específica para o assunto. Nós temos, muitas vezes, são comemorações, celebrações em dias especiais como maio e novembro, mas ainda não existe um programa de formação específico em termos de questões raciais para os magistrados nas suas escolas regionais. Sim, e qual que é a importância desse conhecimento na hora de julgar, por exemplo? É importantíssimo termos na formação dos nossos magistrados as questões raciais. Primeiro que o Brasil é um país que, de alguma forma, ou melhor, de todas as formas, passou grande parte da sua história recente, do século passado, ocultando as questões raciais. Passou, de alguma maneira, tratando a questão racial sem considerar o seu devido lugar, sem considerar a sua importância. Então, hoje, né, nos últimos 20 anos, quando nós temos discutido essa questão racial, ainda há uma insistência em negá-la, em desconsiderá-la, em não colocar a questão racial como algo que nós precisamos discutir e enfrentar as suas consequências, enfrentar as mazelas que ela procura. E para isso a gente precisa, de fato, não só ter um conhecimento acerca da trajetória histórica da população negra no Brasil, e também das questões teóricas que implica
às relações raciais. Então, é importantíssimo. Hoje nós compreendemos, por exemplo, como que não tem condição de nós analisarmos questões jurídicas, questões do direito, sem que analisemos as relações raciais dentro desses elementos do direito. Como é que é a reação dos réus negros quando percebem que serão julgados por um juiz ou por uma juíza negra? Hoje a gente tem, na verdade, não só uma percepção dos réus, mas da população como um todo, e até uma normalização de ausências em relação aos juízes negros, que acaba que quando o réu vê um juiz negro é que ele se depara que, na verdade, há uma diferença, né? Quando o réu vê um juiz negro, quando a população em geral se deparam com juízes negros, é que elas, de alguma maneira, percebem o tanto de ausência que essas pessoas possuem e o tanto que isso pode modificar a maneira de como o julgamento será procedido. A gente, é claro, não está defendendo aqui que pessoas brancas, juízes brancos, julguem de maneira deficitária, julguem de maneira ruim. O que nós estamos sempre defendendo, e isso tem estudos, especialmente com relação ao Tribunal do Júri nos Estados Unidos, que diz que quando o júri é heterogêneo e que lá tem uma transversalidade social, que constem jurados negros, especialmente, a qualidade do julgamento ela aumenta estrondosamente, né? A qualidade da avaliação das provas, a inibição de atos de manifestações racistas e uma consistência social jurídica desse julgamento é outra. Então, de fato, para um Brasil onde 67% da sua população prisional é de pessoas pretas e pardas, essa justiça hoje entregar uma resposta que tenha a participação de juízes negros no âmbito da justiça criminal vai mudar consideravelmente a realidade dessas pessoas. Muito bem. Doutor Fábio, vou fazer um intervalo. No próximo bloco, vamos falar um pouco mais sobre a trajetória do senhor, como o senhor chegou e venceu os obstáculos para chegar à magistratura. A gente volta em instantes. Estamos de volta com Pensamento Jurídico. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento@amages.com.br ou pelo canal da Amages no YouTube e envie suas sugestões e comentários que serão muito bem-vindos. Hoje estamos discutindo a desigualdade racial nos tribunais brasileiros. O nosso entrevistado é o juiz do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, Fábio Francisco Esteves. Doutor Fábio, eu estava falando com o senhor no bloco anterior a respeito, então, da trajetória do senhor. Como é que o senhor venceu esses obstáculos já discutidos e colocados aqui no bloco anterior para chegar à magistratura? Bom, eu acho que às vezes eu fico até com receio de dizer que os obstáculos foram superados, porque se eu disser isso, talvez fique parecendo que as outras pessoas estão agora com o caminho livre, porque não são só sobre os meus obstáculos, né? Os meus obstáculos, na verdade, é o obstáculo de toda uma comunidade, de todo um povo, de todo um conjunto de população, que é os obstáculos colocados para que as pessoas pretas e pardas, para que os negros acessem em cargos públicos, especialmente aqueles cargos cuja a expressão de poder é sempre maior. Então, foi muito difícil, como um brasileiro, filho de uma família tipicamente brasileira, de classe pobre, preta, e que mora no interior deste país. Estudei em escola rural multisseriada, escola pública rural multisseriada. Depois completei os meus estudos também em escola pública. Tive muita carência na minha formação fundamental, né? Não tive educação infantil e estudei numa universidade também com muitas carências materiais e de recursos humanos e entre outras coisas. E além de escolher uma carreira cujo o meu pertencimento racial não vai ao encontro do perfil dessa carreira. Então, tudo isso foram e são obstáculos que contaram muito na minha trajetória, né? E que, de alguma maneira, essa passagem é uma passagem que, na verdade, não significa dizer em lugar nenhum que é algo que todo mundo consegue, que se eu conseguir, todo mundo Uhum. pode conseguir. Porque não é disso que a gente está falando. A gente está falando de acesso igualitário às oportunidades. E isso não é o caso, porque certamente algumas pessoas elas conseguem essa trajetória de uma maneira um pouco mais fácil, porque elas têm uma experiência de vida diferente da minha em termos de igualdade.
As chances devem ser sempre iguais, mas os negros nunca têm condições de igualdade com os brancos quando se trata de uma disputa, um concurso, por exemplo. Nós temos, por exemplo, muito claro isso nos casos das carreiras jurídicas, que ainda, por mais que nós tenhamos agora as cotas na universidade, mas até então a gente tinha sempre uma parcela nas universidades muito pequena, de pessoas negras, e claro que isso refletia depois nos exames de concursos públicos. E o senhor acha que esse movimento, essa defesa, essa bandeira, tem ganhado mais espaço, tem ganhado mais força na sociedade? Ou está havendo aí um retrocesso? Eu não sou pessimista, mas também sou muito consciente, né? Nós temos nos últimos 12 anos alguns avanços, mas ao mesmo tempo também nós temos manifestações bastante assustadoras com relação a retrocessos. Nós temos hoje, por exemplo, um receio muito grande da avaliação das leis que instituíram cotas, que deve ser feita de 10 em 10 anos, essa avaliação, porque o que a gente tem percebido é uma tentação muito forte de acabar com a ação afirmativa. E a gente precisa deixar muito claro que a gente não conseguiu alcançar é, boa parte do percurso que nós precisamos alcançar ainda não foi alcançado. Para você ter uma ideia, por exemplo, nos últimos 7 anos nós temos as nossas ações afirmativas no âmbito do Poder Judiciário. Mas o próprio CNJ, com a ajuda do IPEA, fazendo alguns estudos, disse que para que nós alcancemos os 22,5% de juízes pretos e pardos, que é aquilo que havia sido projetado para os 10 anos, portanto até 2025, só será alcançado no ano 2049. Então a gente vai precisar chegar o ano 2050 praticamente para ter um quarto, menos de um quarto da magistratura preta e parda. Portanto, ainda tem muita caminhada para a gente estar hoje falando em cessar essa ação afirmativa. Os retrocessos estão patentes. Agora, voltando um pouco à origem humilde, à pobreza, o senhor disse que vivia numa área rural. Havia escola próxima onde o senhor morava lá? Pois é, lá perto de minha casa, nós não tínhamos escola. A escola ficava em torno de 65 quilômetros de casa. Isso lá em 1986, quando eu estava indo para o primeiro ano escolar, que nós não tínhamos educação infantil. E aí tem algo que é muito, muito, para mim, motivador, muito cheio de razões para que eu continue essa luta que as pessoas às vezes não compreendem. Mas a época, meu pai, então, que era um homem analfabeto, meu pai era um capataz de fazenda, minha mãe tem um ensino fundamental, mas meu pai era um homem analfabeto, mas ao mesmo tempo muito preocupado, muito dedicado com a educação. Para ele, o valor da educação era algo muito sagrado. E meu pai, então, se articulou ali junto com outros moradores das fazendas para que pudesse, então, buscar, junto ao poder público, uma escola ali para a região. E aí, assim, eles conseguiram, com a emancipação do nosso município, e aí foi uma escola rural lá para o nosso município, que era uma escola multisseriada, tínhamos uma única professora, e essa escola ainda assim ficava 23 quilômetros da minha casa. E aí a gente tinha de ir para essa escola, às vezes a cavalo, trator, tudo, qualquer tipo de transporte que tivesse à disposição, nós íamos. Foi uma experiência muito forte para a gente. Foi onde eu comecei o meu processo de educação. E me lembro bem que lá em 1990 eu estava cursando o quarto ano do ensino fundamental e meu pai disse que não tinha mais como nos levar para a escola, mas que nós não iríamos ficar sem aulas. E ele então levou a gente para morar na escola. Morei na escola durante 8 meses. Meus irmãos e eu moramos ali. Foi a primeira vez que eu saí de casa com 10 anos. E as professoras foram contratadas, meu pai ajustou com elas para que elas ficassem conosco na escola. Então a gente dormia na sala de aula, no outro dia de manhã a gente tinha aula e ficávamos ali 15 dias e íamos para casa visitar os nossos pais. E assim eu terminei meu ensino, minha primeira parte do ensino fundamental ali na zona rural. E isso foi bem um retrato, né, da importância que a gente tem na educação brasileira hoje, tem com a questão da pobreza. E aí, claro, que quando eu cheguei lá aos 15 anos, né, entrando no ensino médio, e fui escolher a minha profissão e escolhi a magistratura, sem nem saber exatamente o que era aquilo, as pessoas se assustavam um pouco, porque o meu histórico não contava muito ao meu favor, né? E a continuação dele também não, porque eu fui para a universidade que também não tinha uma estrutura que pudesse amanhã representar um sucesso numa aprovação de um concurso como esse.
Os irmãos do senhor também chegaram ao curso superior? Não, não, meus irmãos, eles pararam ali um pouco depois do ensino fundamental, eles pararam pelo caminho. E o que representam os estudos na vida do senhor? Olha, representa tudo, representa libertação, representa busca pela igualdade, né? Representa algo que eu sempre tenho tratado nas minhas questões de igualdade, que representa, de alguma maneira, o fim da subalternidade, né? A minha inspiração para ser juiz é meu pai, a história do meu pai, que era um homem subalterno, mas não subalterno no termo profissional, que a gente evidentemente precisa ter uma relação de emprego. Meu pai era subalterno no sentido de dignidade da palavra mesmo, né? Embora ele fosse um homem muito guerreiro, muito forte, era obrigado a ser subalterno. E a canalização de toda a energia dele para que eu pudesse pela educação, ir a algum lugar, como de fato eu fui, para eliminar essa esse status subalterno. Então, para mim, educação significa exatamente isso, né? Muito isso. E como que foi essa escolha do senhor pelo direito? É vocação ou só apostou na capacidade transformadora da magistratura? Eu acho que intuitivamente, porque aos 15 anos eu sabia muito pouco, embora eu tivesse tido uma formação dentro da igreja, né, a partir dos 13, 14 anos. Aliás, ali já como adolescente, na escola, eu tinha já um perfil meio de líder, um perfil meio de inquietação. Depois, dentro da igreja, a gente foi trabalhar dentro de uma perspectiva mais libertadora, mais crítica na igreja, dentro da pastoral da juventude. E aí, quando eu cheguei ali no momento de escolher a profissão, intuitivamente eu estive muito dentro dessa coisa de poxa, eu preciso buscar a justiça como transformação, né? É a justiça que vai possibilitar isso. E aí eu escolhi, então, a magistratura antes mesmo de escolher, antes mesmo de saber ao certo que a faculdade de Direito era um requisito. Então foi, sim, uma escolha pela possibilidade de transformação que eu poderia ter na vida. Doutor Fábio, essa liderança do senhor foi inclusive manifestada junto aí à Associação dos Magistrados do Distrito Federal, porque com menos de 10 anos de magistratura, o senhor foi eleito e reeleito presidente da associação. Gostaria que o senhor falasse sobre isso e também sobre a primeira experiência como juiz. Muito bem. Minha primeira experiência como juiz ela foi uma experiência bem forte, por quê? Porque eu não venho de tradição jurídica na família e nem trabalhei, eu era bancário e dentro de um fim de semana para o outro eu me tornei juiz. Foi uma experiência muito forte, conhecer esse espaço de poder, conhecer a questão da decisão, conhecer toda essa instituição para mim foi algo muito forte. Mas ao mesmo tempo com muita humildade e aprendizado isso seguiu. E aí lá pelo sexto, sétimo ano me inquietei mais ainda. Essa inquietação veio, então, me levar a resgatar o meu passado, o motivo pelo qual eu vim para a magistratura, que era transformação, e aí eu me engajei na questão associativa. Fui para a associação, participei da diretoria como conselho fiscal, depois eu vim vice-presidente. Em 2016, eu me candidatei à presidência da associação Amares DF, fui eleito, fiquei o primeiro biênio e vim reeleito em 2020, que foi uma experiência muito forte, e a partir daí consegui dialogar com outras instituições, trazer as questões que eu achava que é importante para gerar igualdade, proporcionar igualdade. Nessa trajetória, acabei vindo para a AMB, na condição de vice-presidente da nossa Associação de Magistrados do Brasil, brasileiros, que é a nossa nacional, e hoje tenho capitaneado aí junto com o ENAJUM, que é o Encontro Nacional dos Juízes Negros, e também com o FONAJURD, que é o fórum que nós criamos para o combate ao racismo e toda forma de discriminação, levado para um debate nacional as questões de igualdade racial no Poder Judiciário. Muito bem. Como a gente faz com todos os nossos entrevistados e entrevistadas, por favor, a gente pede indicação de leitura para a nossa audiência. O que o senhor tem para nós, por favor? Eu indicaria Americanar, de Chimamanda Ngozi, que é uma obra extraordinária, uma obra que tem um pouco da sua autobiografia, uma obra que fala não só das questões raciais, mas fala também da questão de gênero, e que é hoje talvez uma das maiores intelectuais do momento, a nigeriana Chimamanda Ngozi, com o livro Americanar. Boa indicação, com certeza. Bom, eu conversei aqui com o juiz Fábio Francisco Esteves, que é do Tribunal de Justiça
do Distrito Federal e territórios. E discutimos aí sobre a desigualdade racial nos tribunais brasileiros. Doutor Fábio, obrigado pela entrevista. Foi um prazer falar com o senhor aqui no Pensamento Jurídico. Prazer foi todo meu. Mais uma vez, parabéns pelo programa. Espero que os ouvintes, os telespectadores gostem e que levem para os seus corações esse debate, porque a gente precisa não só apenas não praticar o racismo, a gente precisa ser antirracista. Isso significa dizer deixar que as ausências sejam inquietadas, que elas sejam incomodadas. Muito obrigado. Obrigado, com certeza. Bom, ficamos por aqui. Se você quiser ver e rever este programa, pode visitar os canais da AMAGE no YouTube, nas redes sociais e também no site da associação. Obrigado e até a próxima.